Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Galera, hoje nós vamos ter uma aula muito importante, nós vamos dar início aqui a um conjunto de videoaulas que vai tratar aí de uma fase muito importante da história do Brasil, que é a fase da República Liberal Populista. Vamos dar início aqui com o governo Dutra. Dutra governou o Brasil de 1946 até 1951. Galera, a República Populista, aqui, que vai de 1946 a 1964, é a fase da nossa história onde pela primeira vez o Brasil passa a ter ali uma república de massa, né? Com uma forte participação eleitoral da população, embora ainda você tenha uma série de restrições ali, como por exemplo o voto dos analfabetos. Nesse governo aqui, onde o populismo imperou, gente, vale lembrar que o Vargas, mesmo ali entre 30 e 45, com momentos de ditadura, e momentos até de violência contra os opositores, pode ser considerado também um governante de massas, um governante populista. No populismo, pessoal, vale sempre lembrar que o governo ele busca ali atender a parte das reivindicações de parte da população, sempre em busca de apoio político. Então, no populismo, nós temos ali uma situação onde os governantes vão buscar ali se manter no poder através do apoio das massas. Vale lembrar que esse líder ele busca uma associação com a camada popular, gente. Sempre ali num tom paternalista, num tom populista. Eu posso usar alguns exemplos para vocês. O Getúlio Vargas, por exemplo, gente, conhecido como pai dos pobres, né? O Getúlio, ele se aproveitou muito ali da criação da legislação trabalhista, que era uma conquista dos trabalhadores, que haviam se manifestado desde o começo do século XX, em busca de cidadania, em busca de direitos políticos, em busca de leis trabalhistas. Vargas vai concedendo ali gradativamente esses direitos e coloca-se como grande benfeitor. A gente pode usar outros exemplos, como Jânio Quadros. Jânio Quadros, o nosso penúltimo presidente dessa fase, era um cara muito ligado às massas, né? Muito midiático. Ele costumava fingir desmaios, por exemplo, durante os seus comícios. E quando ele era acordado ali, ele dizia que desmaiava porque estava muito fraco, porque estava lutando pelo Brasil. Óbvio, né, que era mentira. E dessa forma o Jânio buscava o apoio popular. Bem, esse líder carismático, paternalista, populista, ele costuma ter ali um discurso extremamente anti-imperialista, defender um nacionalismo econômico através de empresas estatais, de fortes intervenções na economia, projetos ali desenvolvimentistas, industriais. E nós temos ali sempre também intervenções na sociedade civil. Sindicatos, associações serão ali sempre alvo desses governos populistas para poder se controlar as massas. Vale lembrar que no governo populista, por mais que se crie um alarde ali, que se cria um grande barulho com relação às transformações que estão sendo feitas, que são realizadas, nós temos a continuidade ali da estrutura econômica e social. Então, por exemplo, questões como a reforma agrária não serão colocadas em pauta. E quando foram colocadas, isso acabou alardeando ali um perigo comunista com relação ao Brasil e ajudou a levar, aliás, a deposição aí do João Goulart e o início da ditadura militar. Esses líderes também, pessoal, promovem ali um culto à personalidade, ok? Vão ser retratados ali com uma intensa propaganda e como grandes líderes, como grandes pessoas capazes de promover o progresso do Brasil. Em 1945, nós tivemos a deposição do Getúlio Vargas. José Linhares assumiu o posto de presidência do Brasil e governou até a eleição. As eleições, melhor dizendo, foram ali no dia 2 de dezembro de 1945. Eleições que foram consideradas ali o maior pleito da história, não do Brasil, mas de toda a América do Sul. De um lado, pessoal, nós tínhamos o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, que recebeu o apoio do Vargas no final da campanha. Do outro lado, o brigadeiro Eduardo Gomes. Notem que os dois aqui são altos oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Isso mostra ali, isso é consequência, né? Dois grandes oficiais lutando pelo poder aqui no Brasil, concorrendo à presidência. Isso mostra o vazio no poder que o Getúlio deixou ao eliminar a maior parte das oposições durante o Estado Novo e durante toda a era Vargas, que foi de 30 a 45. Por que o Getúlio custou a apoiar o Dutra? Porque o Dutra foi um dos responsáveis ali pela deposição do próprio Getúlio Vargas. Embora o PSD então tivesse uma forte aliança com o getulismo, com o PTB do Getúlio, não havia ali um apoio explícito do Vargas a essa candidatura.
E isso fez com que o Brigadeiro Eduardo Gomes, que teve uma campanha extremamente populista aqui, né? O Brigadeiro Eduardo Gomes, as mulheres do partido aqui do PSD distribuíam doces que colocaram o nome ali, o doce de leite, né, com granulado de brigadeiro, e por conta disso o doce passou a ter esse nome. Então era um candidato muito popular. A grande parte da imprensa colocava que o Brigadeiro venceria. Só que no final da campanha, nós temos ali a associação do Brigadeiro Eduardo Gomes à elite, a um candidato que não liga para as camadas populares, e a adesão do Getúlio à candidatura do Dutra. Getúlio teria dito, inclusive, ao Dutra que ele só seria presidente porque ele, Getúlio, queria que ele fosse presidente. Dá uma olhada nesse jornal aqui que fala, ó, só para você entender o tom, pessoal, dessa campanha. Getúlio adere a Dutra em desespero de causa. Pânico em São Borja ante a vitória certa do Brigadeiro. Galera, vitória que não se confirmou. Dá uma olhadinha aqui no resultado. O Eurico Gaspar Dutra teve mais de 55% dos votos contra 34% do Brigadeiro Eduardo Gomes, aí, que é o antigo herói do movimento tenentista lá da revolta do Forte de Copacabana. Destaque também para o Iedo Fiuza, gente, que é do Partido Comunista, olha só, quase 10% das eleições. Aliás, dos votos nessa eleição. Você vê aqui nesse mapa, pessoal, que o Dutra ele venceu em praticamente todos os estados. E podemos colocar essa vitória na conta do Getúlio. Getúlio, pessoal, que era muito popular, amado pela população aqui brasileira, né, por conta do seu populismo, por conta ali também da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que fez aquele verdadeiro culto à sua imagem. Dutra vence, assume a presidência e uma das primeiras ações muito importantes que nós tivemos foi ali a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação de uma Constituição. A Constituição de 46, pessoal, é uma Constituição liberal e democrática, onde nós temos um presidencialismo de 5 anos, sem direito ali à reeleição imediata. O federalismo é colocado de volta em prática, uma vez que o Getúlio era extremamente centralizador. Teremos eleições diretas para os cargos principais aí do Executivo e também do Legislativo, e mantém-se ali a legislação eleitoral da época ali da Constituição de 34. Então o voto é universal, masculino e feminino, com idade mínima de 18 anos, lembrando que apenas para alfabetizados, limitando o acesso aí da população brasileira ao direito de votar. Prevê também igualdade jurídica, direito ao habeas corpus, e tem limitações. É um governo populista, e um governo populista, como eu disse, intervém em associações, intervém em sindicatos. E isso, gente, é algo que limita o alcance da democracia, ok? Então, ó, direito de greve está restrito, nós temos a intervenção nos sindicatos com repasse de recursos, com a escolha dos seus líderes, e nós temos ali também a vinculação de indenizações imediatas a qualquer tipo de desapropriação. Por que isso é muito importante, pessoal? Porque isso vai limitar a reforma agrária. É praticamente impossível você fazer a reforma agrária uma vez que o preço da terra é muito elevado e o Estado não tem condições para promover essas desapropriações e pagar essas indenizações. Como eu disse, um governo populista, pessoal, ele dá aparência de mudança, mas ele mantém as estruturas. Dutra assume o poder, como eu já disse para vocês, um cara sem nenhum carisma que conseguiu ali ser eleito graças à popularidade do Vargas. Com relação à política externa, vale lembrar que nós estamos aqui já com o início da Guerra Fria, uma polarização ideológica enorme pós-Segunda Guerra entre socialismo e capitalismo. A doutrina Truman começa a ser implantada, a doutrina Truman que pregava ali a intervenção militar dos Estados Unidos em nome da liberdade, né? Na verdade, em nome ali do avanço, contra o avanço do socialismo. E outra coisa que está aqui nesse contexto muito importante é o liberalismo. Os Estados Unidos, pessoal, pós-Segunda Guerra, precisa expandir os seus mercados, precisa empurrar a sua tecnologia aí atrasada, defende cada vez mais a não intervenção do Estado na economia, para poder ali ter livre acesso ali aos mercados latino-americanos, por exemplo. Bem, Brasil vai ser extremamente conservador. Vale lembrar, gente, que o Dutra era extremamente pragmático, tá? Durante o Estado Novo, do qual ele apoiou a ditadura, inclusive, do Getúlio, ele apoiou ali a aliança do Brasil com a Alemanha nazista, mas rapidamente mudou também de posição quando percebeu que os Estados Unidos poderia fornecer ali equipamentos para o nosso exército. Lembrando que o Dutra era um general. Mas aqui nós teremos um alinhamento completo aos Estados Unidos. O próprio presidente dos Estados Unidos
Unidos, Henry Truman, visitou o Brasil. Você está vendo aqui a imagem do Dutra e do Truman. Durante o governo Dutra, nós tivemos uma abertura do país, então, às exportações. Nós tivemos o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética por conta desse alinhamento. O Partido Comunista Brasileiro, gente, ele vai ser colocado na ilegalidade. O Dutra aqui aproveitou-se de um discurso do Prestes, do qual ele dizia que em caso de guerra contra a União Soviética, ele lutaria ao lado do socialismo. Então o registro do partido foi cassado, todos os seus deputados e o seu senador, que era o Luiz Carlos Prestes, também foram cassados. Nós vamos ter intervenções nos sindicatos, como eu disse para vocês, e vai ser criado aqui, pessoal, a Escola Superior de Guerra, que é ali a escola com o objetivo de pensamento ideológico das nossas Forças Armadas. E aqui na Escola Superior de Guerra vai nascer aquela ideia de combate ao comunismo através do ataque aos inimigos internos. Quem são os inimigos internos? Os inimigos internos do Brasil são grupos que defendem o socialismo, que causam instabilidade, podem levar ali a um processo de revolução socialista. Vale lembrar, pessoal, que esse discurso de combate aos inimigos internos foi usado ali para a implementação, foi usado como justificativa para a implementação da ditadura militar em 1964. É a tal da teoria de segurança nacional. Então, a ideia aqui é que o Brasil poderia virar socialista não com a invasão soviética, aqui, uma invasão militar, e sim de dentro para fora, com apoio externo da União Soviética, mas com agentes brasileiros ali que vão causar instabilidade. Nós vamos ter também uma política econômica alinhada a esse contexto num primeiro momento, ali pelos anos de 1946, 47. Então a gente adota medidas liberais, vamos reduzir os impostos alfandegários, isso vai levar ao aumento das importações. Problema, pessoal, essas importações, não são de produtos extremamente necessários, e sim de produtos supérfluos. Então a gente comprava Cadillac, por exemplo, comprava bens de consumo, coisas que as fábricas brasileiras já produziam também. Resultado, pessoal, vai ser terrível. A indústria nacional, ela vai ser destroçada, ela vai à falência por conta aí da incapacidade de concorrer com esses produtos importados. As nossas reservas cambiais, pessoal, que foram juntadas ali durante a Era Vargas, elas se esgotam praticamente em 1 ano e meio. E vale destacar também que nós tivemos aqui a chamada Missão ABINC, onde técnicos do Brasil e técnicos também dos Estados Unidos, né, economistas, vão traçar ali um plano para o desenvolvimento econômico do país. Numa segunda fase, pessoal, com relação à política econômica, nós podemos destacar ali um intervencionismo e um nacionalismo econômico. Por que ocorre isso? Porque as reservas se esgotaram, as condições econômicas, financeiras do Brasil começaram a ficar muito ruins. Então nós vamos ter o Dutra aqui mudando completamente ali a sua política econômica. O Estado passa a intervir nas importações, a gente vai importar só produtos muito necessários, como por exemplo combustível, como por exemplo tecnologia, como por exemplo ali alguns alimentos como trigo, e produtos supérfluos são proibidos. Há também um plano econômico chamado Plano SALT, que destaca ali a saúde, a alimentação, transporte, energia, é a sigla, né, para esses pontos. É um plano de metas que não conseguiu atingir essas metas por conta do quê, pessoal? Da falta de recursos econômicos, ok? Nós tivemos a pavimentação ali da rodovia que ligava o Rio de Janeiro até São Paulo, a construção de uma usina hidrelétrica. Fora isso, pessoal, não vamos ter ali grandes resultados. Vale lembrar que essa rodovia ficou conhecida, inclusive, a partir desse momento, como Via Dutra. Grandes problemas como endividamento externo, desemprego, a inflação, a falta de reservas cambiais impediram aí, então, esse processo de execução do plano de metas. O governo Dutra, pessoal, acabou sendo um governo extremamente traumático. O Dutra acabou esquentando o banco ali para o Vargas voltar, tá, pessoal? Vale lembrar que em 1950, inclusive, nós tivemos uma Copa do Mundo muito importante. A Copa do Mundo foi no Brasil. Construímos o Maracanã, o maior estádio do planeta até então. E o Brasil jogou muito bem essa Copa, chegou à final, inclusive com vantagem. Era só vencer ou empatar que seria campeão. Só que a gente acaba sendo derrotado aí pelo Uruguai, você está vendo imagens aqui do jogo, inclusive, causando o chamado maracanaço, né? As pessoas ficaram atônitas, mais de 100 mil pessoas estavam no Maracanã, ninguém acreditava no que estava acontecendo e essa derrota marca ali muito esse período, né? Cria-se ali a chamada, inclusive, síndrome de vira-lata do brasileiro, nada que a gente faz dá certo,
tudo ali está dando errado e é um grande trauma, inclusive, para o Brasil aqui na época e posteriormente também. Dutra, para a gente falar um ponto positivo, ele seguiu a Constituição, a respeitou, embora esse moralismo excessivo tenha sido implantado e graves problemas econômicos tenham surgido, começou-se uma fase aqui que a gente pode realmente classificar como democracia no Brasil, uma democracia que vai durar, infelizmente, só até 64, com o golpe militar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.